Vamos lá, pessoal, bastante atualização aí sobre o Barcelona. A gente tem Juan Garcia e Rafinha desfalcando o Barcelona, uma lenda se aposentando do Barça, e o Gavi, que só deve voltar a campo em 2026. Sobre isso que a gente vai falar após a vinheta. Não são muito boas as informações sobre o Barcelona hoje, né? Vamos começar aí com o Gavi. Isso a gente ficou sabendo ontem, anteontem, na verdade. Aliás, terça, né? Foi terça-feira que o Barcelona confirmou que o Gavi passou por uma artroscopia para tratar de uma lesão no menisco interno do joelho direito. E foi realizada uma sutura para preservar o menisco, né? E o tempo de recuperação é de 4 a 5 meses. Então o Gavi passou aí por essa cirurgia delicada, de 4 a 5 meses fora, então obviamente isso vai voltar no ano que vem, em 2026. Ele fez uma postagem no Instagram, né, com alguns jogadores junto com ele, e um texto, né, dizendo aquela postagem, né, sobre voltar ainda mais forte e tudo mais. Ele recebeu muito apoio dos companheiros de time, cada um em sua rede social postando apoio para ele. Barcelona fez postagem também, né? Se eu não estou enganado, nesse jogo da última quinta-feira contra o Oviedo, ontem, o Rafinha e outros jogadores estavam com uma camisa em homenagem ao Gavi antes do jogo, né? E, assim, é bem ruim, né? É bem ruim porque o Gavi ele tem um potencial incrível. O Gavi já fez aquela temporada que o Barcelona ganha a La Liga, temporada, deixa eu ver, acho que é 21-22, isso, né? 21-22, que é a última do Xavi. Não, acho que é 21-22, é isso. Porque daí a 23-24 é do Flick, agora tá na 24-25, E aí 22-23 é a que o Xavi sai, e aí a 21-22 é que o Xavi é campeão da La Liga, isso. Aquela temporada lá, cara, foi uma baita temporada do Gavi. O Gavi jogou muito naquela temporada 21-22, e assim, foi um dos melhores jogadores do Barcelona naquela conquista da La Liga. Ele também teve algumas passagens já recentes pela seleção espanhola muito boas. É inegável e indiscutível o potencial que o Gavi tem. É um baita meia, é um baita jogador. Vai dar muita alegria ainda para a torcida do Barcelona. Vai ser muito titular ainda. Vai ter muitas conquistas pela seleção espanhola. Faz parte dessa geração de Pedri, de Fermin, de Lamine Yamal. É um baita jogador. O problema dele foi as lesões mesmo, né? O que fez ele perder a temporada passada. Eu falava na pré-temporada que se confirmasse uma contratação que o Barça tinha feito para essa temporada era o Gavi, porque o Gavi não jogou a temporada passada. O Gavi teve fora da temporada passada. E aí agora o Gavi de novo se lesiona. É ruim porque o Gavi ia voltar muito melhor. Eu já acho que ele fez uns jogos bem interessantes na pré-temporada. E tem uma total diferença de começar uma temporada tendo uma pré-temporada com todo o elenco, do que mesmo no teu retorno, porque ele vai ter que voltar brigando por vaga, ainda tem todo um processo de recuperação que tem que ter uma calma, que tem que ter uma paciência, né? É uma pena por ele, né? A gente espera que essa seja a última grande lesão dele, que após essa lesão, após a recuperação, ele consiga voltar a jogar aquilo que a gente sabe que ele tem potencial, aquilo que ele já jogou. Agora, vem a mais difícil ainda. O Barcelona anunciou, nessa sexta-feira, que o Rafinha sofreu uma lesão muscular no tendão da coxa direita e com isso vai desfalcar por 3 semanas. Desfalca o Barcelona por 3 semanas. O Barça em nota confirmou isso hoje, que o Rafinha sofreu então essa lesão, está lesionado, está fora por 3 semanas, depois tem data FIFA, então dá para dizer que é 4 semanas, até acho que ele não deve ser convocado daí. O Rafinha ele está fora de alguns jogos, Sevilha, né, Real Sociedad, final de semana agora, mas também o Rafinha está fora do jogo contra o PSG. O Rafinha não joga contra o PSG no dia 1º de outubro, quarta-feira, que vai ser o jogo de Barcelona e PSG no Olímpico de Montjuic pela segunda rodada da fase de Liga da Champions. Jogo importantíssimo entre Barcelona e PSG. Rafinha desfalca o Barcelona, Rafinha não irá jogar. O que é... Bom, eu não preciso nem falar o tamanho dessa perda. Eu acho que o o Flick pode fazer ali... A gente primeiro tem que torcer muito pro Lamine Yamal voltar. O Barcelona está trabalhando, acho que vai trabalhar mais ainda pro Lamine Yamal voltar. Né? Se o Lamine Yamal voltar, eu acredito que o Barça pode, assim como nas últimas partidas sem o Lamine Yamal, o Barça conseguiu ir bem.
Agora que vai ter um cara que impacta no tamanho do Lamine Yamal, vai também conseguir ir bem mesmo sem Rafinha. Mas é uma saída, né, muito sentida. É uma saída muito sentida. Acho que o jogo vai se passar totalmente pelo Lamine Yamal, só que vai estar muito marcado. E se o Lamine Yamal não jogar, aí que é pior ainda. Né? O que o Flick vai fazer? Leva Ferran e Rashford, mas pô, é contra o PSG, cara. É só contra o PSG. É sempre triste, né? É porque daqui a pouco o Barça perde e a gente não pode nem dizer, ó, não tem condição de brigar. Tá, mas tá sem o Rafinha, tá sem os seus principais jogadores. E vai que esteja sem o Lamine Yamal. Então parece que é o timing errado. É o timing terrível. O pior timing para acontecer isso. E outra também, terrível que aconteceu, né, segundo o Fabrício Romano, é que o Juan Garcia também vai desfalcar o Barcelona por 4 a 6 semanas por uma artroscopia. Também. O Juan Garcia também se lesionou. Goleiro do Barcelona, Juan Garcia, também se lesiona, segundo o Fabrício Romano, já é certo, né, pelas reportagens ali da Europa. O Juan Garcia tá fora também do jogo contra o PSG. O Juan Garcia tá lesionado. Então deve ser já nesse final de semana o Chesney. E na quarta-feira contra o PSG, só voltando para esse pequeno teste, o Chesney. Cara, o pior timing para acontecer essas lesões. O pior momento para acontecer essas lesões. O Barcelona tem um Lamine Yamal que tá retornando agora de lesão. Sabe, agora é contar com a genialidade do Hansi Flick, com a grande gestão de grupo e pessoas que o Hansi Flick consegue fazer, para conseguir repor taticamente e conseguir, né, fazer do grupo gerar aquele resultado que se espera contra o PSG. Porque com todo o time completo já seria um grande embate, com todo o time completo já seria uma partida dificílima, e ainda que o Barcelona não ganhasse, né, e ganhasse, ia sofrer, eu acho que ganha com muita dificuldade, ou perde, mas fazendo frente, mas ia ser um jogo muito difícil, onde as duas equipes fazendo muito frente uma à outra. E agora, sem o Rafinha e sem o Juan Garcia, se torna mais difícil ainda. É aquilo que eu falei. Sem o Lamine Yamal, o Barça já fez partidas boas. A tendência é, quando se perde um protagonista, o time sente. Mas o Barcelona conseguiu, mesmo sem o Lamine Yamal, fazer grandes partidas. Tomara que contra o PSG seja assim. Na La Liga acredito que sim, mas contra o PSG é o jogo mais complicado, né? Mas ver se voltar o Lamine Yamal é muito bom. Se não voltar o Lamine Yamal, aí a coisa fica um pouco mais complicada. Mas é uma grande lesão, uma grande perda, né? Tá também explicado por que o Hansi Flick tava reclamando. Muita gente dizendo, o Hansi Flick tá comprando briga com as seleções porque estão escalando. Pois é, né? Aqui agora quem vai ter que enfrentar o PSG com um jogador lesionado, talvez tendo que improvisar quase que um trio de ataque reserva, é o Hansi Flick, né? Aí quem tem que se virar para ganhar do atual campeão da Champions, para conseguir um resultado contra o atual campeão da Champions com meio time lesionado, é o Hansi Flick. Aí realmente fica bem difícil. Mas tomara que o Hansi Flick consiga encontrar aí as soluções. Agora, para concluir o vídeo, né, acho que é interessante a gente deixar registrado. Teve outras vezes que outros se aposentaram, eu queria, mas chegava na hora de vir aqui falar do vídeo, a gente falava de tanta coisa e esquecia de falar disso. O Busquets anunciou nas suas redes sociais, inclusive no X, né, que está se aposentando. O Busquets, jogador até então ali do Inter Miami, que vinha jogando com esse Inter Miami de Jordi Alba, Messi, Suárez, treinado pelo Mascherano. O Busquets anunciou sua aposentadoria no futebol, não sei ainda se ele vai trabalhar com alguma outra área, trabalhar em alguma outra função, provavelmente no futebol, né? Esses jogadores assim de meia, volante da Europa, inclusive do Barcelona, eles têm uma mente de treinador, né, muito grande. O Busquets, ele tinha um apelido pelo Rogério Vaughan, narrador da ESPN, de um maestro invisível, porque o Busquets é espetacular. O Busquets realmente ele era um maestro invisível, porque tu não via muitas pessoas elogiarem tanto ele quanto elogiavam Xavi, quanto elogiavam Iniesta. Não estou dizendo que era errado elogiar da forma que eram elogiados, mas talvez Busquets teria que ser na mesma prateleira, tanto quanto elogiado, e não era tanto, né? Ele é um jogador que vem um pouco depois e tal, né? Mas o Busquets é espetacular. O Busquets nos últimos anos aí, tu notava a importância dele quando ele não jogava, né? O Busquets fazia o dele com genialidade, fazia parecer fácil, e é um jogador espetacular, realmente. A primeira temporada que o Busquets deixa o Barcelona foi terrível.
aquele setor dele ali, o Barça demorou muito para encontrar. Agora nós temos Pedro e De Jong fazendo essas duas funções ali, né? Os dois volantes, mas não sei se dá para dizer que é dois volantes, mas os dois ocupam bem, né? E preenchem bem ali o meio campo. O Pedro um pouco mais avançado, mas o Busquets era um chefão, um líderzão daquela área ali, né? Um dos melhores meias que eu já vi, um dos melhores meias que acredito que toda essa geração de torcedores do Barcelona já viu. Muito merecido que ele tenha muito sucesso no que vai fazer pós-futebol, mas é um grande jogador, Sérgio Busquets, um dos maiores meias do futebol espanhol, um dos maiores camisas 5, né, que o futebol espanhol viu, que o Barcelona viu, né, se não está na lista de maiores, nos 11 titular da seleção de maiores da história do Barcelona, no mínimo no banco de reservas, ele está no mínimo entre os relacionados, ele está grande jogador, o Sérgio Busquets, tá bom? Domingo tem mais Barça, a gente retorna com um vídeo pós-jogo aqui.